Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis, o capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 8. Primeiro Reis 19, versículo 8. Enquanto você encontra o texto, é sempre bom ouvir meu amigo Diego, um bálsamo para nós. É sempre bom rever o Lucas também e ver que a graça de Deus é multiforme. Louvado seja o Senhor. Eu fico um pouquinho com medo às vezes do Lucas, mas está valendo. Deus te abençoe. Amigos. 1 Reis 19, 8. Eu já tinha dito na minha primeira palavra sobre Eliseu, que eu falaria então sobre Elias, agora com a temática líderes que permanecem e deixam legado. E eu quero então falar sobre um líder chamado Elias. 1 Reis 19, 8 diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A independer da sua versão, vamos ler todos juntos? Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Até ninguém abriu, isso aí é uma vexame. Eu vou dar uma meia hora. 1 Reis 19, 8. Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Reis 19, 8. Nós vamos ler juntos o texto. Foi Deus que me pediu para ler o texto com você. Ninguém com a Bíblia aberta. Jesus. Vamos lá? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Eu quero responder uma pergunta com você, e respondendo essa pergunta, falar das 3 estações da vida de um líder. A pergunta é: que comida é essa? O texto é claro em enfatizar que Elias fez uma refeição, não foram 2 nem 3, mas uma refeição, e com a força, com o combustível dessa refeição, ele foi capaz de fazer uma caminhada de 40 dias e 40 noites até um propósito, até Horebe, o monte de Deus. A pergunta então que eu quero responder é: que comida é essa? Para responder essa pergunta, nós vamos analisar as 3 vezes que a Bíblia registra Deus alimentando o profeta Elias. E cada uma dessas 3 vezes que Deus alimenta o profeta Elias, nós vamos estabelecer uma estação da vida de um líder que permanece. A primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 7. A segunda vez, no capítulo 17, versos de 8 a 24. A terceira e última vez, no capítulo 19, versos de 1 a 8. Vamos em cada um desses momentos analisar as estações desse homem para responder uma pergunta: que comida é essa? A primeira vez que Deus alimenta o Elias, você acompanha comigo, 1 Reis 17, de 1 a 7, que diz que Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, foi chamado por Deus para profetizar no reinado de Acabe, e disse: tão certo como vive o Senhor, nem orvalho nem chuva cairá sobre a terra. Não sabemos por quanto tempo agora, mas Tiago 5,17 nos evidencia que foram 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva. E naquela região, naquela geografia, com aqueles meios econômicos, não chover significa fome. Fome significa família desestruturada. Família desestruturada significa caos social. Por isso, não chover significa país em pânico, país em guerra, famílias em pânico, famílias em caos. E Deus chama esse homem para liderar num tempo difícil, uma liderança em tempo de crise, uma liderança que é chamada por Deus para dizer aquilo que o povo não quer ouvir. Ninguém quer um pregador que diga aquilo que a gente não quer ouvir, aquilo que é desagradável aos nossos ouvidos, aquilo que não nos eleva, mas pelo contrário, diz que está vindo juízo por aí. E agora Deus o leva para a beira do riacho de Querite, fronteira com o Jordão. E diz o texto sagrado que todos os dias, de manhã e ao entardecer, Deus enviava corvos com pão e carne em suas patas para o Elias comer. Portanto, a primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias, à luz de 1 Reis 17, de 1 a 7, é através de corvos que traziam pão e carne em suas patas de manhã e ao anoitecer. Se você for fazer um concurso público e cair a pergunta, a primeira vez, segundo a tradição hebraica,
que Deus alimentou o profeta Elias, qual foi o instrumento usado, você vai assinar a opção que diga corvos. Deus usou corvos para alimentar Elias. Mas eu quero afirmar para você que isso é um problema muito grande. Por quê? Por causa de Levíticos 11:15. Levíticos 11:15 diz: o corvo e toda a sua espécie são aves sacrificialmente impuras, liturgicamente reprováveis. Deus não aceitava sacrifício de corvo. Corvo é uma ave símbolo da maldade. Corvo é uma ave símbolo de maldição. Levíticos 11:15 estabelece num rol de aves sacrificialmente impuras o corvo e tudo o que se parece com corvo, o corvo e toda a sua espécie. Isso é uma demanda para nós também por conta de Gênesis 8:7. Gênesis 8:7, às vésperas do término do dilúvio, diz que antes de enviar uma pomba para fora da arca, Noé envia um corvo. Por uma razão, Noé sabia que o corvo ia e voltaria. E ele pararia de voltar quando as águas do dilúvio começassem a baixar. As águas ainda não haveriam secado, mas baixas a ponto da carniça começar a boiar, da ossada começar a boiar, do dejeto começar a boiar. Segundo Gênesis 8:7, agora o corvo não volta mais para a arca. Por quê? Porque corvo se alimenta de carniça, corvo se alimenta de ossada, corvo se alimenta de dejeto, corvo se alimenta de morte, corvo se alimenta de podridão, corvo se alimenta daquilo que não presta. Portanto, se você une a lição de Levíticos 11:15 de Gênesis 8:7, você chega a uma conclusão comigo: corvo não vale nada. Corvo é símbolo da maldade. Nos mais variados segmentos religiosos existentes, o corvo é tido como uma ave de mau agouro, de maldição, de coisa ruim. Mas a primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias é a partir de um corvo. Eu fico imaginando se é Pedro recebendo essa comida. Com a sua higiene religiosa, diria: eu prefiro morrer de fome. Mas Elias come todos os dias pão e carne, porque diz o texto que Deus deu ordem aos corvos. Qual é a lição para nós? Preste atenção. A lição é: quando Deus manda, até o corvo obedece. Quando Deus manda, até aquilo que é mal obedece. Quando Deus manda, até aquilo que aparentemente não é higiênico lhe obedece. O domínio soberano de Deus não é apenas sobre os anjos e a parte boa da vida. Quando Deus manda, até os corvos obedecem aos seus comandos. A primeira estação na vida desse líder não é a estação que ele gostaria de estar. Ele está na beira de Riacho de Querite, fronteira com Jordão, sendo alimentado por corvos, pata suja de corvo, pata anti-higiênica de corvo. Mas há sobre ele uma consciência de que é Deus que está permitindo aquele corvo. Para mim, uma das frases mais simbólicas de José está registrada em Gênesis 50:20. Quando ele está diante dos seus irmãos e o jogo virou, ele não é mais um menino indefeso no fundo de um poço. Agora ele é o governador da coisa toda. Os seus irmãos estão preocupados. José está resoluto. Olha para os seus irmãos que amedrontados porque o jogo virou. E ele diz em Gênesis 50:20: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Em outras palavras, Deus também usa corvos para alimentar os seus filhos. O corvo pode ser um patrão iníquo. O corvo pode ser uma doença, o corvo pode ser uma situação adversa, o corvo pode ser algo que foge do seu controle, o corvo pode ser um momento em que a sua vida toma um contorno difícil, você se vê envolto num senso de inadequação com a própria vida, você não está fazendo o que quer, mas o que precisa, você está envolto numa família disfuncional, você não escolheu nascer nela, você está passando por momentos de dificuldade, é um corvo que se estabeleceu na sua história. Eu tenho a notícia para te dar: Deus tem estação de corvos para nós, mas até dos corvos ele é Senhor. Quando ele manda, até o corvo obedece a sua voz. Ele é Senhor dos corvos. Crês tu que há um só Deus, fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus dá ordem no inferno. A primeira estação na vida desse líder que permanece são os corvos. Nem sempre a gente faz o que quer fazer. A maldade humana chega na nossa porta, a deslealdade chega na nossa porta, a traição chega na nossa porta, as disfuncionalidades dessa vida chegam à nossa porta, a necessidade de decidir entre o difícil e o mais difícil ainda chega na nossa porta, as crises das mais evidentes possíveis, a iniquidade que bate à nossa porta, aquilo que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, o mistério da iniquidade que já opera entre nós, às vezes bate na porta do seu quarto.
são corvos. Mas nunca se esqueça que tem fases da nossa vida que Deus permite corvos, mas Ele não deixou de ser o Senhor. Bem, agora Deus alimenta o Elias pela segunda vez. Você repara comigo entre os versos 8 e 24, ainda do capítulo 17. Aparece a voz do Senhor a Elias para a segunda estação da sua vida: dispõe-te e vai para Sarepta, e ali darei ordem a uma viúva para que te dê de comer. O texto diz que Sarepta fica nas regiões de Sidom. Sarepta significa fornalha de fundição, e Sidom, você se lembra muito bem, é claro, é governada por Etbaal I. E Etbaal I é pai de Jezabel. Em outras palavras, Deus manda o Elias para a terra de Jezabel. Você lembra que a esse tempo a condenação de Deus ao povo tem causa. A causa é a promiscuidade do reino, e a razão é a mulher do rei, Jezabel. E Sidom é governada por Etbaal I. Conquanto Jezabel seja rainha em Israel, ela é princesa de Sidom. E Deus agora manda o Elias para esse ambiente, nos provando que não é o ambiente que faz a pessoa, é a pessoa que faz o ambiente. Que você pode estar na terra de Jezabel e ser luz. Você pode estar em qualquer ambiente do mundo e ser luz. Elias agora está lá em Sidom. E agora ele vê uma viúva. Ele pede água, a viúva dá água. Ele pede um bocado de pão e a viúva dá uma das frases mais tristes, ao meu ver. Ela diz: eu não posso te dar pão, porque eu só tenho um pouco de pão na minha despensa, é para mim e para o meu filho, comeremos e morreremos. A segunda vez que Deus alimenta o Elias, portanto, é através das migalhas de uma viúva que não tinha nem para si. Com essa viúva eu aprendo 3 coisas. Primeira delas, eu aprendo a ter disponibilidade. Elias pede água, ela tem água, ela dá. Segundo, eu aprendo a ter senso de prioridade. Elias agora pede pão, ela diz: o pouco de pão que eu tenho, o derradeiro pão que eu tenho, o pão final que eu tenho, a migalha que eu tenho na minha despensa é para comer eu e o meu filho. Entre alimentar o meu filho e alimentar o Senhor que eu nunca vi, eu vou alimentar meu filho. Eu sei o que é prioridade. Terceiro, eu aprendo a dar passo de fé. Quando Elias diz para ela que há um projeto de Deus, que ela deveria dar um passo de fé e entregar o pouco que ela tinha, ela engole o seu argumento e ela pega o pouco que tem e entrega para o profeta. Disponibilidade, prioridade e fé. Essa é a segunda vez que Deus alimenta Elias. Essa é a segunda estação da vida dele. Não tem mais corvo, não tem mais o expediente religioso não higiênico, não tem mais essa coisa de pode ou não pode tocar em algo que é liturgicamente impuro, pega ou não pega a comida da pata do corvo. Não, agora Elias está na estação das migalhas, a estação da escassez. É interessante que milênio depois, Jesus também vai para as mesmas regiões de Sidom. Isso está registrado em Mateus 15 e em Marcos 7. Jesus resolve tirar um dia de folga, sai do território de Israel e vai para Sidom, para as regiões de Tiro e Sidom. E lá ele encontra uma mulher cananeia, uma mulher cirofenícia, que tem uma demanda muito grave: a sua filha está possessa. Ela pede a Jesus, ela pede aos discípulos para resolverem o problema da sua filha, e Jesus diz que não vai resolver e explica por quê. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está dizendo é que o ministério imediato de milagres dele era para as ovelhas da casa de Israel, e ela nasceu do outro lado da fronteira. Só tem um problema: essa mulher nunca frequentou uma sinagoga, essa mulher não fez faculdade teológica, ela não sabe o que é a casa de Israel, ela não sabe o que é gentil, ela não sabe nada disso, ela sabe que tem uma filha endemoniada. E Jesus, percebendo que ela não se dá conta do que ele está dizendo, usa uma ilustração. Você conhece bem. Não é lícito tirar comida da mesa dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. Em Marcos 7, 28 ou Mateus 15, 27 dizem a mesma coisa, você pode escolher. Aquela mulher olha para Jesus e diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Na mesma região de Sidom, milênio antes, Elias está diante das migalhas de uma viúva. Milênio depois, Jesus está diante de uma mulher que diz que as migalhas dele são capazes de libertar sua filha. Parece que na nossa vida também tem a estação das migalhas. Parece que numa liderança saudável, o pouco também precisa ser matéria-prima. Parece que no mundo de performance, no mundo de auto-reconhecimento, no mundo de vaidades, também nós precisamos entender que tem fases que nós teremos apenas
migalhas, mas que migalhas na mão de Deus formam um grande banquete. E aquela mulher, em Marcos 7, 28, Mateus 15, 27, ela tem a sua necessidade suprida pelas migalhas da mesa. E aquela viúva, em 1 Reis 17, de 8 a 24, tem a sua necessidade suprida pelas migalhas que Deus usou o profeta para multiplicar. Talvez eu fale por você, jovem, que recebeu migalhas dos seus pais. Ou que dê migalhas para eles. Para você que recebeu ou recebe migalhas do seu cônjuge, do seu relacionamento, recebe migalhas de atenção da sociedade, migalhas dos seus amigos, entregue as suas migalhas para o Senhor. Ele é especialista em multiplicar. Ele é o Deus provedor. A segunda estação da vida desse líder é ser alimentado pelas migalhas de uma viúva. Bem, mas da mesma casa em que a demanda da escassez é resolvida, aparece uma outra demanda, porque eu não sei como funciona na sua vida. Na minha, eu termino de resolver um problema, já aparece outro. Agora ela já não tem mais problema na despensa, a despensa está abastecida, o seu filho adoece. Adoece de forma abrupta, repentina, rápida e morre. E a grande questão aqui é que problema na despensa o dinheiro resolve, saúde não. O melhor plano de saúde não compra cura. O melhor hospital não compra cura. Menino morreu. Pessoas morrem todos os dias. O problema é quando morre durante a visita do pastor. Aí eu já tenho a quem culpar. A mulher olha para Elias e diz assim: a culpa é sua. Você veio até a minha casa para expor a minha vergonha. Meu filho morreu, o senhor é o culpado. Lógico, que é pessoa mais fácil para culpar do que o pastor? Casamento deu problema, a culpa é do pastor. O filho desviou, a culpa é do pastor. A culpa é maravilha. Então o filho morreu, a culpa é do Elias. O Elias pega o menino, leva para o quarto, ora uma vez, morto ele estava, morto ficou. Ora duas vezes, morto ele estava, morto ficou. Na terceira vez, o menino ressuscita. E ele, de forma gloriosa, no poder de Deus, devolve a sua mãe. E em 1 Reis 17, 24, texto que eu gostaria que você grifasse. Aquela mulher dá um testemunho que qualquer líder gostaria de ouvir. Agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra que sai da sua boca é a verdade. Agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra que sai da sua boca é a verdade. Você não é só um teórico, você não sabe apenas colocar palavras bonitas em nome de Deus, ditas de forma retilínea, constante, com boa retórica. Você é um homem de Deus. Sabem de uma coisa? Os sermões mais brilhantes já pregados na história da humanidade estão todos disponíveis na internet. Aos grandes pregadores numa época em que as pregações não eram televisionadas ou gravadas de forma audível, eles estão escritos. Quer seja pela via escrita, quer seja pela via oralizada, você hoje tem acesso aos sermões dos maiores pregadores da humanidade. Você pode imprimir os sermões de Moody, você pode imprimir os sermões de Spurgeon, você pode imprimir os sermões de George Whitefield, de Martyn Lloyd-Jones, você pode imprimir o sermão deles todos e pregar palavra por palavra, com a mesma dicção, com a mesma retórica, com as mesmas pausas, e não surtirá o mesmo efeito. Porque não é apenas o que se fala, é quem fala. Não é o que se diz ou o que se reproduz, é quem fala e quem reproduz. É o poder de Deus que se opera na pessoa. Por isso essa mulher diz no capítulo 17, verso 24, agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra que sai da sua boca é a verdade. Você não é um mero profissional da fala, você não é um mero batedor de porta em porta em nome de um evangelho ou em nome de um Deus que ninguém nunca viu. Eu sei que você vive o que prega, que você é o que Deus disse que você é. Bem, essa foi a segunda vez que Deus alimenta Elias. Inicia-se agora o capítulo 18. E o capítulo 18 se inicia com a seguinte expressão: muito tempo depois. Muito tempo depois. Se você quiser grifar o capítulo 18 na sua Bíblia, no seu aplicativo, e resumir o capítulo 18 com uma palavra, ou com uma expressão, a expressão é o melhor capítulo. O capítulo 18 é o melhor capítulo da vida do Elias. 3 grandes milagres acontecem e são protagonizados por ele. O capítulo começa trazendo luz a um homem chamado Obadias, não o profeta menor, mas um homem que trabalhava na casa de Jezabel, no reino, no palácio.
E ele escondia profetas para que ela não matasse. E o rei está procurando Elias em todos os lugares possíveis e imagináveis e não encontra. E agora o Elias olha para Obadias e diz assim: Obadias, pode marcar o encontro com seu chefe, chegou a hora de eu conversar com ele. O Obadias diz: não faz isso comigo não, porque se eu disser para ele que você quer um encontro com ele já te procurou em todo lugar, ele vai presumir que eu sabia do seu paradeiro, esse homem vai me matar. Senão pode marcar. Ele me procurou e não me achou, mas agora chegou a hora. Sabe qual é a conclusão que eu chego aqui? Que não é um rei que diz quando tem que falar com um profeta, é um profeta que diz se tem mensagem para dar para o rei. É tempo de nós lembrarmos que não somos vassalos ou serviçais dos corredores do poder. Não é Acabe que diz quando tem que falar com Elias, é Elias que diz se Deus tem uma palavra para dar para o Acabe. Atribuem a Billy Graham a fala de que ao ser considerado pelo Partido Republicano para concorrer à presidência dos Estados Unidos, ele teria respondido que jamais, sendo um ministro do Evangelho, ele se rebaixaria ao cargo de presidente da América. Não é Acabe que diz quando vai falar com Elias, é Elias que diz se Deus tem palavra para dar para Acabe. Nós não somos vassalos dos corredores do poder, nós somos ministros do Evangelho. E agora 3 grandes coisas acontecem nesse capítulo. A primeira delas é que Elias sozinho derrota 850 homens. Entre os 450 mais 400. Essa é a conta. Profetas de Baal e profetas do poste ídolo que comiam a mesa de Jezabel. Um homem derrubando 850. É o ápice da virilidade. Esse homem é um sujeito especial. Ahu. É diferente. Esse sujeito é o máximo. Esse cara é bom. Segundo, ele ora para descer fogo do céu e desce fogo do céu. Terceiro, há muito tempo que se não vê uma gota de chuva sobre o céu. Ele olha para o céu, não tem uma vaga nuvem, mas ele faz uma oração curta, pequena, célere, ligeira, breve, e aparece uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem e começa a chover. Oh, raiva! Esse homem é bom. Ele derrota um exército sozinho. Ele faz fogo descer do céu. Ele faz chuva descer do céu. Acaba o capítulo 18 e agora no capítulo 19, versos de 1 a 8, Deus o alimenta pela terceira e última vez. A primeira vez foi a partir dos... A primeira vez foi a partir dos... A segunda vez a partir das... Agora a terceira vez, o capítulo 19 começa dizendo o seguinte: que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como passaram os profetas de Baal ao fio da espada. E ela lhe enviou um mensageiro a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã eu não fizer com você, tal qual você fizestes a eles. Porque se você quiser grifar o capítulo 19 e dar um título a ele, o título será o pior capítulo. Esse homem sai e desce vitorioso da Cordilheira do Carmelo, e agora ele recebe um garoto de recados, porque ele não foi ameaçado pelo rei, ele foi ameaçado pela mulher do rei, e não foi a mulher do rei em pessoa, foi um mensageiro, um garoto de recados. Eu fico imaginando se sou eu. O garoto de recados da mulher do rei dizendo assim: eu vou te matar. Eu vou dizer assim: manda perguntar para ela se ela quer que eu mate o exército dela incinerado ou afogado. Porque tanto eu posso fazer fogo descer do céu quanto água. Manda ela mandar quantos ela quiser. Ela quer que eu os mate incinerados ou afogados. Eu sou Elias. Eu ressuscito gente. Eu multiplico comida de gente. Deus envia corvos dos céus para me alimentar. Eu derrubo o exército sozinho. Eu faço fogo descer do céu. Eu faço água descer do céu. Mas verifica comigo o que acontece no coração de Elias no versículo 4 do capítulo 19. Ele faz a oração na parte B. Basta, Senhor, a minha vida não vale nada. Eu não sou melhor do que os meus pais. Mata-me. Essa é a terceira estação da vida do Elias. A estação da depressão.
do desânimo. O que me ensina uma coisa: 2 momentos da vida não são propícios para tomadas de decisões. Primeiro, o dia do fracasso não é um bom dia para tomada de decisões. Lá, olhos embaçados pelas lágrimas do fracasso não são boas conselheiras. Mas segundo, o dia do sucesso não é um bom conselheiro para tomada de decisão. Olhos embaçados pelas lágrimas de alegria de uma grande vitória são péssimos conselheiros. Elias desce do capítulo 18 como o homem mais poderoso da terra. Aliás, eu quero garantir para vocês que é em virtude do capítulo 18 que Elias é o profeta mais poderoso do Antigo Testamento. É Elias que aparece transfigurado em glória no Monte da Transfiguração, que alguns julgam ser o Monte Tabor, representando a lei Moisés, representando os profetas Elias. É Elias que em Mateus 16, de 13 a 19, diz que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Responderam-lhes: uns dizem João Batista, mas outros dizem Elias. Quando Jesus está agonizando no Gólgota, com seu braço esticado no madeiro, alguns transeuntes passam debochando, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Mas outros passam e dizem: deixem-no, ele clama por Elias. Elias, que é confundido com o precursor, João Batista. Elias é o cara. E agora o cara está igual uma criança com medo de escuro, com seu rosto no pó, implorando a morte. Depressivo, cabisbaixo, angustiado. A maioria, para não dizer quase todos os comentaristas do Antigo Testamento, concordam que este capítulo trata-se da depressão de Elias. O que me ensina uma coisa: primeiro, que depressão não é falta de Deus. Alguém aqui tem mais Deus do que Elias teve? Segundo, que depressão não é falta de fé. Alguém aqui tem mais fé do que Elias. Terceiro, que depressão não é falta de experiência com Deus. Alguém aqui tem mais experiência com Deus do que Elias teve. Levante-se quem já ressuscitou filho dos outros. Ninguém, parece. Depressão é uma doença, uma patologia tratável, medicável. Tem psicólogo, tem psiquiatra, tem remédio. Colossenses capítulo 2, verso 3 diz que em Cristo habitam todos os tesouros, todos os mistérios da ciência e do conhecimento. Em Cristo não habita só a teologia, a Bíblia e o saber religioso. Em Cristo habita toda a medicina, toda a farmacologia, toda a arquitetura, toda a contabilidade. Tudo habita em Cristo. Toda fonte de saber tem uma origem: Jesus. Tem tratamento, tem cura. Claro, tem oração, tem vivência comunitária, tem igreja, tem poder de Deus, mas sem tratamento. E agora Deus trata o Elias e o alimenta pela terceira e última vez. Eu encerro. Entre os versos 5 e 8 aparece um anjo. Um anjo. Não mais um corvo, não mais uma viúva, mas um anjo. E esse anjo faz aparecer sobre pedras em brasa, não mais patas e não mais dispensa com migalhas, pedras em brasa, um bocado de pão cozido. A pergunta é: de onde vem esse pão? Não há registro no texto de que o anjo fosse padeiro, ou de que apareceu com uma sacola de centeio, de cevado ou de trigo, os granuláceos que ao tempo fabricavam-se pães. Não. O pão veio do céu. E o pão do céu que aparece sobre pedras em brasas alimenta o Elias. A terceira e última vez que Deus alimenta o profeta Elias é a partir do pão do céu que o anjo trouxe. E agora nós chegamos em 1 Reis 19:8. Eu espero que já tenha tempo suficiente para você ter aberto a sua Bíblia. Em 1 Reis 19:8. Porque feita essa exaustiva introdução, cheguei no versículo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A pergunta é: que comida é essa? Nós temos 3 possibilidades de respostas, porque não há uma quarta vez que Deus alimentou Elias. A primeira possibilidade de resposta é que é a comida do corvo. A segunda possibilidade de resposta é que é a migalha da viúva. Mas a terceira possibilidade de resposta é que é o pão do céu que o anjo trouxe. A gente faz uma exclusão cronológica. Nós vamos interpretar o capítulo 19, verso 8, à luz do capítulo 19, versos de 1 a 7.
Que comida é essa? É o pão que desceu do céu. É o pão que aparece do nada. É o pão místico. É o pão sobrenatural. É o pão metafísico. É o pão que o anjo trouxe e colocou sobre pedras em brasa. E que faz ele experimentar o final da sua última estação, que é a estação do sobrenatural. O pão que desceu do céu alimentou aquele líder. E ele caminhou 40 dias e 40 noites até o seu propósito. Nós não somos abastecidos por coisa outra que não seja o pão vivo que desceu dos céus. É o pão vivo que desceu dos céus que te sustenta, que te alimenta, que fortalece os seus ombros para a batalha, que no dia da angústia te lembra que Ele é o Senhor, que te unge, que derrama poder sobre você. Na nossa declaração doutrinária, que eu sei todos aqui já lemos, tem algumas conceituações muito importantes, pastor Diego. Porque lá está escrito alguns conceitos como justificação, regeneração, salvação, santificação e glorificação. E o único conceito que a nossa declaração traz no capítulo de salvação, que é um processo, é a santificação. Salvação, que compõe justificação e regeneração, são qualificadas como atos. E a glorificação é um ato. A única vez que a nossa declaração doutrinária nesse capítulo vai usar a expressão processo é quando vai qualificar, quando vai definir santificação. Portanto, a salvação é um ato, a santificação é um processo, que só vai acabar no outro ato da glorificação, quando você morrer ou quando Cristo voltar entre as nuvens para te buscar. Em outras palavras, no ato da salvação você recebe o Espírito. No processo da santificação, você se enche do Espírito. E esse é o meu convite a você. Que você seja um líder cheio do Espírito. E se alimente do pão da vida. E que caminhe 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor. Para concluir, Elias entra numa caverna e Deus faz uma pergunta muito importante para ele. A pergunta é: o que fazes aqui, Elias? Não é o que fazes aí. Porque diz o Salmo 139 que se você tomar as asas da alva, você vai encontrar Deus lá em cima. Mas se você fizer da sua cama a profundeza de um abismo, você vai encontrar Deus lá embaixo. Então a pergunta de Deus não é o que você faz aí, Elias, é o que você faz aqui. Dentro de uma caverna, eu estou com você. E o Elias tem a síndrome do vitimismo que eu já tive tantas vezes. Sabe qual que é o problema, Senhor? Eu fiquei depressivo porque eu estou sozinho, ninguém mais presta, ninguém quer mais nada nessa igreja, eu faço tudo sozinho, está tudo sobre as minhas costas. Deus olha para ele: meu filho, você não está entendendo nada, tem 7.000 que não se curvaram a Baal, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, é só você abrir seus olhos. A gente tem a mania de achar que é o ministério da gente, a igreja da gente, o grupo da gente que é o melhor que tem nesse mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, abre seus olhos, tem gente muito boa fazendo muita coisa. Tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Agora Deus mostra para o Elias que ele estabeleceria um sucessor. Não existe sucesso sem sucessor. Deus aponta, é o Eliseu, falei dele na primeira palestra. E ainda bem que tem orações nossas que Deus responde com não. Ah, se Deus já tivesse respondido todas as minhas orações com sim, ou eu estaria morto, ou muita gente morta que eu não gosto. E Deus, além de ter a sabedoria de dizer não para alguns dos nossos pleitos, para alguns dos nossos pedidos, Deus tem um senso de humor absolutamente apurado. A história termina em 2 Reis, nos capítulos 1 e 2, porque qual é a oração de Elias? Senhor, me mata. Deus dá uma bela de uma gargalhada e diz: tu vai vir para o céu sem morrer para deixar de ser bobo. Ele foi arrebatado. Ele foi para o céu sem morrer. Porque Deus não tem compromisso com as orações do seu desespero. Deus sabe o que é melhor. As tuas mãos dirigem o meu destino, e acasos para mim não haverá. Esse é o cantor cristão, gente. As tuas mãos dirigem o meu destino, e acaso para mim não haverá. Quer sejam por corvos,
quer sejam por migalhas, quer seja por um anjo, saiba, Deus vai alimentar você. E o meu Deus, diz Filipenses 4,19, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Por isso, levantem e caminhem e sigam o seu propósito, porque Deus é fiel para te sustentar em cada estação da sua vida e da sua liderança. Que Ele seja louvado eternamente. Amém.